Olá, alunos! Vamos hoje aqui direto da UEAP para mais uma aula de Química Orgânica. Hoje nós vamos estudar estereoquímica. Então, a estereoquímica, o objetivo da estereoquímica é mostrar para você que a conexão entre os átomos gera uma posição espacial para cada átomo, né? Então, a estereoquímica se preocupou com isso. Então, a estereoquímica vai estudar as moléculas e mostrar para você a posição espacial desses átomos conectados a cada carbono. Como é que ela mostra essa posição espacial? Através das projeções moleculares, né? E as projeções moleculares vão te dar a posição espacial dos ligantes de cada carbono, formador da molécula, né? Bom, prosseguindo, antes de começar a estudar estereoquímica, vamos dar uma relembrada no que vocês já até estudaram isso, eu só vou estar relembrando. Nós estudamos os isômeros, lembra que a gente pegava uma fórmula molecular e a partir daquela fórmula molecular a gente tirava vários compostos diferentes. Como é que a gente fazia isso? Mudando a conexão entre os átomos. Então, toda vez que eu pego uma fórmula molecular e vou fazer um quebra-cabeça, pegar os átomos e começar a brincar de montar de forma diferente, eu gero o que a gente chama de isômero constitucional. No ensino médio você aprendeu com isomeria plana. Aqui os livros de graduação trazem com o nome de isômeros constitucionais. E tem outra possibilidade também, que é você pegar essa fórmula molecular e montar no mínimo 2 compostos com a mesma conexão. Você pega e faz a mesma conexão, mas você vai fazer o quê? Você vai mudar agora a disposição espacial do ligante. Ora você vai jogar, por exemplo, 2 ligantes para cima, ora você joga um ligante para cima, outro para baixo, sem mudar a conexão. Quando eu faço isso, eu estou diante dos estereisômeros, tá? Esses estereisômeros, por sua vez, podem se dividir em enantiômero e diastereisômero. Bom, então eu estou com a mesma conexão e estou mudando apenas a posição espacial. Se esses compostos que eu gerei, um for a imagem especular do outro, que nem a mão direita e a mão esquerda, que nem o pé direito, o pé esquerdo, né? E tantas outras coisas que a gente tem no corpo da gente que forma essa imagem especular não superponível. Esses são chamados quimicamente de enantiômeros quando isso acontece. E quando um não é a imagem especular do outro, ele é chamado de diastereisômero. Tá? Então é simples assim. Vamos ver agora os isômeros constitucionais. Então olha aqui, eu peguei uma fórmula molecular com 3 carbonos, 6 hidrogênio e 1 oxigênio. Montei a propanona, caiu até na prova de vocês, né? Então está aqui a propanona, ela no modelo molecular. O modelo molecular já mostra a posição espacial dos hidrogênios, né? E mostra também que aqui, ó, o carbono sp2 sempre vai estar em verde nos nossos slides. E o sp3 vai estar em amarelo, tá? Isso era em homenagem à Copa, mas acabou que o Brasil fez essa vergonha de perder, né? Mas, enfim. Então, a vida continua, vamos ver se na próxima, né, a gente consegue. Pois é. Aí, vê bem, amados, esse carbono sp2 aqui, ele te mostra os 3 orbitais hibridados sp2 formando as 3 ligações sigma. Vamos atrás deles? Olha aqui, o primeiro, sp2, que está formando a ligação sigma, o segundo e o terceiro, que está aqui. Formam entre si um ângulo de 120 graus e estão numa geometria trigonal plana. E esse orbital P, que está formando aqui a ligação π, está perpendicular aqui.
a esse plano que contém esses orbitais hibridados. Tá? Bom, com essa mesma fórmula eu formo outra substância totalmente diferente, que é um aldeído. Né? Então aqui a gente tem a estrutura do aldeído, propanal, aqui o grupo formila, né, no final da cadeia, e você tem aqui o modelo molecular desse aldeído. Então você vê aí já dois compostos diferentes. Né? Posso formar também o álcool alílico, com a mesma fórmula. Tá? Então é um álcool porque a hidroxila está ligada num carbono sp3. Ó, aqui o carbono sp3 e a hidroxila está ligada a ele. Então é o 2-propen-1-ol. Posso formar um enol, ligando a hidroxila diretamente num carbono sp2. É o propen-2-ol. Tá? Então você vê a quantidade de composto que eu estou fazendo, que eu consegui fazer, só mudando as conexões. Agora eu vou para o esterisômero. O esterisômero eu não mudo a conexão. Tá? Não muda a conexão é a mesma. O que eu vou mudar? A disposição espacial dos ligantes. Então a conexão aqui é a mesma. Ai, meu Deus. Conexão é a mesma. Você tem aqui os dois cloros voltados para o mesmo lado, que é o Z, também chamado de cis, e aqui para lados contrários, que é trans, também chamado de E. Tá? Então, o que é que eu mudei? Só a disposição espacial do cloro. A conexão continuou a mesma. Aqui a mesma coisa, ó. Conexão está a mesma, está no anel, na posição 1 e na posição 4 eu tenho cloro. Eu posso botar esses cloros voltados para o mesmo lado e posso botar esses cloros um para cima, outro para baixo. Mas eles estão conectados no mesmo carbono. Não mudei a conexão. Então são esterisômeros. Então todo par cis-trans é um esterisômero diasterisômero, porque esse cis jamais vai ser imagem especular do trans. Todo mundo concorda com isso, né? Então, eles são diasterisômeros por esta razão. Aqui também eu tenho nos dieno, né? Por que é dieno? Porque eu tenho duas ligações π, uma no carbono 2 e uma no carbono 4. Toda vez que eu tenho ligação π, eu começo a ter que me preocupar com a disposição dos ligantes do carbono sp2, porque pode me gerar esterisômero. Então, olha esse daqui, ó. Vamos analisar esse daqui, ó. Está aqui a ligação π. Então, você vê aqui o ligante do carbono 2, eu tenho um para cima, tá? E o outro ligante aqui, ó, tá para baixo, que é tudo isso aqui, ó. Tá? Todo mundo tá vendo? Para baixo e esse para cima. Então, nesse caso aqui, ele é E. Tá? Agora eu vou para a segunda dupla, que é essa aqui. Olha a ligação π, tá aqui a ligação π. Olha aqui o ligante, um para cima. Tá? Isso aqui tudo é esse ligante desse carbono. Ó. Para cima. E cadê o ligante desse outro? Está aqui, ó, para cima também. Tá? Então, os dois estão para cima, então vai ser Z. Tá? Quando está em sentido contrário, eu digo que é E. E quando está no mesmo lado, é Z. Tá? Sentido contrário, E, mesmo lado, Z. Então, deu para você ver? Aí, como é que eu faço a nomenclatura? Eu ponho no 2, eu descobri a estereoquímica dele, era E. No carbono 4, eu descobri a estereoquímica dele, era Z. Então, eu ponho isso entre parênteses. E ponho o nome dele, ó. Hepta, né, porque tem 7. Dieno, porque tem duas ligações π. Não é fácil? É só pegar a ligação π e ver como os ligantes estão. Tá? Tem alguém que quer que repita? Quem quiser que repita, levante a mão, quem entendeu. Beleza. O pessoal da UEAP é firmeza, atende logo, né? Olha o outro aqui embaixo, ó. Esse vocês que vão fazer, tá?
Olha só, presta atenção, Lara. Então, vamos primeiro a ligação π, ó. Eu vou ver como tá os ligantes. Aí eu vou olhar os ligantes dos dois carbonos, né? Olhando o ligante desse primeiro carbono, tá para onde? Para onde? Para cima, muito bem. Agora, desse outro carbono aqui, ó, que forma a ligação, olha aqui, tá para baixo. Então, eu tenho um para cima, outro para baixo. Então, no carbono 2, eu vou ter uma estereoquímica E. Deu para ver? Agora eu vou para a ligação π do carbono 4. Vou ver como é que tá os ligantes. Ligante desse primeiro carbono aqui, que forma a ligação π. Olha só o ligante dele, é tudo isso aqui, né? Tá onde? Para cima. Agora esse outro aqui, os ligantes estão para baixo, né? Então eu vou ter, ó, 2E, 4E. Porque os ligantes estão todos em oposição. Heptadieno, que tem 7 carbonos e tem 2 ligações π. Então, é um heptadieno. Viu como é fácil? E aqui é o modelo molecular, né? O modelo molecular ele dá a posição espacial dos hidrogênios, né? Como é que os hidrogênios estão dispostos no espaço. Aqui dá para você ver direitinho também, ó, para cima, essa primeira ligação π, ó, para cima e para baixo, né? Então, E. Agora esse daqui, ó, para cima e para cima, então Z. Agora aqui no modelo, ó, primeira dupla, para cima, para baixo, E. Segunda dupla, né, que é a ligação π, para cima e para baixo, então E também. Ok? Aqui, novo isômero, né? O etanol, C2H6O, você forma o etanol. O etanol se diferencia muito do éter, que é o segundo que eu faço, né? Mudei a conexão, então é isômero constitucional. Aqui o oxigênio está na ponta da cadeia, que está no meio. Então, mudei a conexão. Então, é isômero constitucional. Então, esse aqui tem maior ponto de ebulição, porque eu posso formar a ligação hidrogênio, né? Toda vez que o oxigênio está ligado no hidrogênio, eu formo ligação hidrogênio e isso faz com que aumente o ponto de ebulição da substância. Aqui com certeza vai ser menor porque não forma ligação hidrogênio. Por que que não forma? Porque o oxigênio está ligado direto no carbono. Oxigênio ligado direto no carbono. Para formar a ligação hidrogênio, o oxigênio tem que estar ligado direto no hidrogênio. Moléculas quirais, o que é isso? São moléculas que apresentam um carbono quiral. O que é um carbono quiral? O carbono que tem 4 ligantes diferentes. Ó. Aqui eu representei pelas cores diferentes. Ó. 2 tons de verde e átomos de tamanho diferente. Então, diferentes. Aqui um terceiro átomo e um quarto átomo. Então, esse carbono aqui é um quiral. Vamos procurar aqui para ver se eu tenho um carbono quiral. Primeiro vamos descobrir que composto é esse. Quem lembra desse grupo funcional? Ah? A hidroxila com a carbonila forma carboxila, que é grupo funcional de quem? Do ácido, muito bem. Então, grupo funcional do ácido. Aqui eu tenho uma hidroxila, ó, ligada num carbono sp3, né? Então, olha só. Então, eu tenho uma função mista. Eu tenho um hidroxiácido, né? Beleza. Então, vamos olhar esse carbono aqui. Esse carbono é o carbono 1, carbono da carbonila sempre é o carbono 1. Carbono 2, carbono 2, carbono 3. No carbono 2, olha os ligantes do carbono 2.
Dá para você ver 4 ligantes diferentes? Olha só, aqui, ó, 2, 3, que é a hidroxila, e 4, que é a metila. Então, eu tenho os 4 ligantes diferentes, carboxila, hidroxila, hidrogênio e metila. Então, esse carbono aqui é um carbono quiral, tá? Então, ele formou uma molécula quiral. Agora, vamos olhar esse aqui, ó. Vocês acham que esse carbono é quiral? Esse que está ligado à hidroxila, o carbono 2? Não, muito bem, não é quiral. Por que ele não é quiral? Porque esse ligante aqui é igualzinho a esse, ó. Então, eu digo que eu tenho um álcool, porque eu tenho uma hidroxila ligada aqui no carbono sp3, um álcool aquiral. O A no sentido de negação, né? Álcool aquiral, um álcool que não é quiral. Tá? Então, esse álcool é o propan-2-ol, né? Porque, ó, 1, 2, 3, propan. No carbono 2 eu tenho a hidroxila. E esse carbono é um carbono que eu digo que ele é aquiral. Tá? Essa é a fórmula do propan-2-ol. Agora, bora ver esse. O que é que vocês dizem? Quiral ou aquiral? Esse composto? Quiral, muito bem. E carbono quiral está representado aqui no carbono 2, né? Carbono 2 é um carbono quiral. Olha, os 4 ligantes diferentes. 1, 2, 3 e 4. Tá? Etila, metila, hidroxila e hidrogênio. Tá? Então, aqui eu tenho um carbono quiral e esse é o butan-2-ol. Enantiômeros. Quando é que eu tenho enantiômeros? Quem lembra? Eu falei no início da aula. Não superponível. Tá? Um é imagem especular do outro, não superponível. Então, eu tenho o objeto, o espelho e a imagem. Tá? Olha essa estrutura. O que vocês acham dela? É um par de enantiômero? Olha bem para ela. No meio tem um espelho plano. Uma está sendo imagem especular da outra? Sim, né? Está aqui, ó. Se eu botar um espelho aqui, essa aqui é a molécula objeto, essa aqui é a molécula imagem. Uma é imagem especular da outra, não superponível. Se eu carregar essa e botar aqui em cima, essa carbonila vai ficar aqui para esse lado. Tá? Então, é um par de enantiômeros. E essa estrutura é a alanina, é um aminoácido. Olha. Grupo funcional do ácido carboxílico, que é a carbonila com a hidroxila, e aqui o grupo amina, NH2, então aminoácido. Esse outro, um é imagem especular do outro. Deixa eu botar um espelho aqui, ó. Sim, né? Aqui, ó. Uma é imagem do outro. E aí, você vai ver esses átomos aqui, esse aqui está representando o cloro e esse aqui está representando o bromo. Então, no carbono 1, eu tenho a conexão do cloro e do bromo. Quem eu escrevo primeiro? O bromo, por causa da ordem alfabética. Então, um bromo, um cloro, etano. Forma um par de enantiômeros, porque tem um carbono quiral. Agora, o diastereisômero. O que é que acontece no diastereisômero? Um não é imagem especular do outro. Quem é o exemplo famoso que a gente tem aí? Os pares cis-trans, né? Todos os pares cis-trans são diastereisômero. Então, chegou o primeiro e chegou o segundo. Né? Então, aqui você tem 2 de cloroeteno. Cloro para o mesmo lado, cloro para lados contrários. Aqui também, ó, outro par cis-trans. Você tem a hidroxila, para cima, a hidroxila para baixo, estando conectados nas posições 1 e 2 do ciclopropano. Então, você tem 1, 2, né?
Você pode chamar de ciclopropanodiol ou você pode dizer que é 1,2-dihidroxiciclopropano. Tá? Então, é um par de diáster isômero. Outro, você tem aqui, ó, posição trans, os dois para cima, tá? E aqui a posição cis, um para cima e um para baixo. Tá? Então, também, não, esse aqui não é trans, para cima e para baixo é trans, né? Então, aqui, o ideal seria ser um cis e um trans, mas aqui a conformação também ajuda, né? Que aqui é transdiaxial e aqui é transdiequatorial. Nesse caso aqui, está sendo mostrado para vocês mais a interconversão. Tá? Porque se um fosse cis e o outro fosse trans, aí seria um par de diáster isômero. Mas aqui não, esse é trans, ó, porque está axial para cima e esse está axial para baixo, então é trans. Aqui está equatorial para cima e aqui está equatorial para baixo, então é trans também. O que é que mudou? Houve apenas uma interconversão. O que é a interconversão? Essa ponta da cadeira que estava para baixo, eu levantei, ela veio aqui para cima, ó. E essa ponta aqui, que estava para cima, eu baixei. Aí ela veio aqui para baixo. Tá? Então, e você tem a interconversão. A transdiaxial e a transdiequatorial. Agora, é tipo assim, se você botar um espelho plano aqui, né? Esse aqui não vai ser imagem especular desse. Não tem como. Porque esse está na posição axial e esse está na posição equatorial. Então, apesar de eles serem todos dois trans, devido esses ligantes da cadeira, eles terem duas posições espaciais diferentes, aí dá para você ter aqui um par de diáster isômero, sim. Porque um aqui não é imagem especular do outro. E essa aqui é a definição, né, para você ter diáster isômero. Um não tem que ser imagem especular do outro. Né? Então, na interconversão, você tem os dois trans, um diaxial e um diequatorial. Esse diequatorial seria o mais estável, né? Estão lembrados? A posição axial é uma posição maléfica, porque ela aumenta a energia do sistema, porque ela ocasiona a interação 1,3 de axial. As projeções moleculares agora. Projeção de Fischer. Né? Então, Fischer botou a cadeia carbônica na vertical, jogada para trás ou para baixo. E aqui onde está a letra A, o ligante A, vai ser sempre o carbono 1 do encadeamento. Na posição horizontal, os ligantes estão para cima. Tá? Então, aqui você tem a projeção de Fischer, né? Que você tem um exemplo do butan-2-ol, que você tem um centro quiral, os 4 ligantes diferentes, um é imagem especular do outro não superponível, então você tem aqui um par de enantiômero. E o centro quiral está no carbono 2, né? Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Projeção agora em perspectiva. Né? Então, você tem 2 ligantes no plano, um para frente do plano e outro para trás do plano. Tá? Então, essa projeção ela é muito utilizada. Você está fazendo reação SN2, que você quer fazer, mostrar o ataque do nucleófilo pela retaguarda, aí você coloca na projeção perspectiva que dá para visualizar bem a reação. Projeção cela, né? Também aqui nós já estudamos isso. Então você tem aqui a cela eclipsada, porque os ligantes estão em coincidência, né?
Mesma posição espacial da frente é a mesma de trás. Então, os ligantes estão em coincidência. Então, ela é chamada de célula eclipsada. E a célula oposição, ou estrelada, a mais estável, onde os ligantes estão todos em oposição. Né? Então, aqui, nós vamos ver agora como fazer a projeção de Newman a partir da projeção célula. Então, olha só, esse carbono 2 é o carbono de trás, eu vou representar pelo círculo, ó, círculo branquinho aqui, ó. Tá? É esse carbono 2. Desse carbono 2, eu vou tirar 3 ligantes, metila, hidrogênio e hidrogênio. Tá aqui, ó, metila, hidrogênio e hidrogênio. Agora, o carbono da frente é o ponto. Tá? Na projeção de Newman, o operador se imagina bem aqui, tá? E fazendo com que esse carbono da frente se projete no de trás, vai empurrando, empurrando até ele se projetar no de trás. Então, vai ficar um ponto no centro do círculo. Então, tá aqui, ó. Esse é esse carbono aqui da frente. Desse carbono da frente, tu tira 3 ligantes, a metila e 2 hidrogênios. Então, aqui eu tenho a projeção de Newman estrelada, também chamada de anti, porque eu tenho uma metila em oposição a outra metila, num ângulo de 180 graus. Tá? Aqui também eu tenho uma projeção estrelada, só que as metilas agora não estão em anti, né? Não estão formando entre si um ângulo de 180. Elas estão formando um ângulo de 60. Então, ela é chamada de vice ou gauche. Né? Então, nós estudamos isso quando nós vimos lá os alcanos. Então, só para relembrar aqui. Então, a projeção de célula e a projeção de Newman. Alguma dúvida? Não, aqui vamos repetir, ó. Aqui, carbono de trás, metila cor-de-rosa, 2 hidrogênios pretinhos, tá aqui, 2 hidrogênios pretinhos. Carbono da frente, metila azul e 2 hidrogênios pretinhos, tá? Então, esse é anti, porque uma metila está formando 80 graus com a outra, 180 graus. Agora, aqui o segundo. Carbono de trás, você tem um hidrogênio para cima, um hidrogênio para baixo, a metila é cor-de-rosa. Então, está aqui um hidrogênio para cima, um hidrogênio para baixo, a metila cor-de-rosa. Tá? Mas ela é estrelada. Só que é uma estrelada que as metilas não estão formando 180 graus. Tá? Aí, o da frente, ó, a metila azul para baixo, os 2 hidrogênios para cima. É estrelada também, só que agora as metilas não formam entre si 180. Quando elas formam 180, elas são chamadas de anti. Quando elas formam 60, elas são chamadas de vice. Tá? Esclareceu? Estruturas com 2 centros quirais. Tá? Então, um exemplo que a gente tem aqui é essa molécula. Ó. Carbono 2 é um centro quiral, porque tem 4 ligantes diferentes, hidroxila, metila, hidrogênio e esse substituinte todo aqui. Carbono 3 também é quiral, porque tem 4 ligantes diferentes, hidrogênio, metila, hidroxila e esse ligante aqui. Tá? Então, são 2 centros quirais. Tá? E aí eu vou colocar na projeção de Fischer. Cadeia principal fica na vertical, tá aqui. Carbono 1... Carbono 2, carbono 3 e carbono 4. Eu posso posicionar as 2 hidroxilas para o mesmo lado e uma para um lado da molécula e a outra para o outro lado da molécula. Então, eu gero aqui 3 estereisômeros. Por que eu gerei 3?
Porque esse aqui, que eu botei as duas hidroxilas para o mesmo lado, ele gerou um plano de simetria. A parte de cima da molécula é igualzinha à parte de baixo. Então, quando eu tenho uma molécula com presença de plano de simetria, eu digo que a molécula é oticamente inativa. Ela não desvia o plano da luz polarizada, porque ela é uma molécula simétrica. Só desvia o plano da luz polarizada as estruturas assimétricas. Tá? Então, como essa aqui é uma estrutura simétrica, ela é oticamente inativa, não desvia o plano da luz polarizada. E essas estruturas que têm esse comportamento são chamadas de substância meso. Tá? Então, você vê que os 3 ligantes de cima são exatamente igual aos 3 ligantes de baixo. Quando eu venho para essa aqui, que eu botei uma hidroxila, cada uma para o lado contrário da molécula, eu gero uma estrutura assimétrica. Então, ela vai ser oticamente ativa, ela vai mudar o plano da luz polarizada. E a imagem especular dela, se eu botar um espelho plano aqui, a imagem especular dela não superponível, vai me dar um par de enantiômero. Então, é como se diante do polarímetro, uma molécula virasse o plano da luz polarizada para a direita, vamos escolher essa, e essa aqui virasse o plano da luz polarizada para a esquerda. Tá? Então, eu tenho a destrógera e a levógera. Formam um par de enantiômeros. Tá? Na química, eu não posso chamar isso de cis, nem isso de trans. Então, os químicos associaram essas estruturas em projeção de Fischer com a eritrose, as que têm os ligantes voltados para o mesmo lado. A eritrose é um açúcar que traz seus hidroxilas voltadas para o mesmo lado. Então, eu chamo essa estrutura de éritro. Então, aqui eu tenho o érito, 2,3 de hidroxibutano. Tá? E as que têm hidroxila voltada para o lado contrário são chamadas de trel, em associação à treose. Tá? Então, aqui eu vou ter a trel, 2,3 de hidroxibutano. Aqui, a gente vai tentar aprender a passar a projeção de Fischer para a projeção Sela. É super fácil. Por que é fácil? Esses 2 centros quirais vão ser a semirreta da minha cela. Ó. Coloquei aqui. Agora, o que é que eu tenho nessa Fischer? Eu tenho metila para baixo e metila para baixo. Então, eu botei aqui, ó, uma metila para baixo e uma metila para baixo. Eu tenho hidrogênio e hidroxila para cima, hidrogênio e hidroxila para cima. E tenho também aqui hidrogênio e hidroxila para cima, hidrogênio e hidroxila para cima. Então, eu fiz uma cela o quê? Que cela é essa? Eclipsada. Eu fiz uma cela eclipsada. Então, toda a Fischer é uma cela eclipsada. Tá? Escrita desse jeitão. Metila para baixo e metila para baixo. Hidrogênio e hidroxila para cima, hidrogênio e hidroxila para cima. Então, você pode passar de uma projeção cela para uma projeção Fischer para uma projeção cela. Você pode também sair de uma projeção cela para uma projeção Fischer. Tá? Então, você pode colocar uma projeção corresponde à outra. Então, aqui eu estou botando ó, todas essas celas que estão aqui em cima, todas essas Fischer que estão aqui em cima, eu joguei para a cela. Ó. Então, vamos ver essa primeira. Ó. Metila e metila para baixo. Metila e metila para baixo. Essa é a substância meso, né? Porque ela é uma substância simétrica. Os dois sempre é para baixo, porque na Fischer isso aqui está para baixo ou para trás. Então, sempre vai ser para baixo. Então, metila e metila para baixo. Cloro e hidrogênio para cima.
cloro e hidrogênio para cima. Eu coloquei aqui. Cloro e hidrogênio para cima, cloro e hidrogênio para cima. Essa aqui, como os cloros estão voltados para o mesmo lado, é a éritro. Né? Éritro 2,3 de cloro butano. Agora os cloros para lados contrários, é a trel. Bora botar na cela. Estão saindo da Fischer para a cela. Metila para baixo, metila para baixo. Metila para baixo, metila para baixo. Cloro e hidrogênio para cima. Cloro e hidrogênio para cima. Hidrogênio e cloro para cima. Hidrogênio e cloro para cima. A imagem especular dela, não superponível. Metila e metila para baixo. Metila e metila para baixo. Hidrogênio e cloro para cima. Hidrogênio e cloro para cima. Cloro e hidrogênio para cima. Cloro e hidrogênio para cima. Tá? Então, com isso, a gente passou da Fischer para a cela. Configuração RS, que vocês também já sabem, já estudaram. Então, vamos ver aqui como é que é a configuração RS. Eu vejo o número atômico de cada ligante ligado direto ao centro quiral e vejo quem tem maior número atômico vai ganhar prioridade 1. Né? E a última prioridade, a menor de todas, vai ganhar prioridade 4. Né? E aí eu vejo a sequência 1, 2, 3. Se tiver no sentido do ponteiro do relógio, é R. Sentido contrário ao ponteiro do relógio, é S. Então, você vê aqui, ó, ele considerou o 1 como maior prioridade e considerou o 4 como menor prioridade. Né? Então, eu tenho o A, é prioridade maior, e o B é a menor prioridade. Então, eu vou girar assim, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3, ó. Então, deu S, contrário ao ponteiro do relógio. E lembra que esse B sempre tem que ficar para trás, né? Eu seguro a molécula para trás. Olha aqui 2 exemplos. Bromo tem maior número atômico, maior prioridade. Aqui empata, né? Mas aqui eu tenho ligado a 3 hidrogênios e aqui 2 hidrogênios e um carbono, que é um CH2 e CH3 esse aqui, né? Então vai ficar prioridade 1, prioridade 2 e prioridade 3. Então, você vai ficar assim, ó, tá? No sentido do ponteiro do relógio. Então, é R. E a imagem especular dele vai ser a S, ó. 1, 2, 3. Eu nem precisaria fazer, porque se a molécula objeto é R, a imagem será S, tá? Prefixos éritro e trel, que nós já estudamos, ó. Éritro, quando é voltado para o mesmo lado, e trel para lados contrários, em associação à eritrose e à treose. Centro proquiral. O que é o centro proquiral? É chamado de centro proquiral quando eu tenho 2 hidrogênios ligados num centro que tem 2 ligantes diferentes. Então, eu tenho 2 ligantes diferentes e 2 ligantes iguais, que são hidrogênio. Então, eu chamo um hidrogênio, botei até com a cor azul, ó, eu chamo de ProS, e o outro hidrogênio eu chamo de ProR. Aí, o que é que eu faço para descobrir, transformar esse centro proquiral em um centro quiral? Eu pego esses hidrogênios e substituo pelo deutério. Tá? Então, é o que vai ser feito agora. Ó. Então, está aqui. Ó. A estrutura A, ela está me indicando quem é o hidrogênio ProS e quem é o hidrogênio ProR. Aí, eu vou pegar o hidrogênio ProS e vou substituir por deutério. Então, substituir aqui, ó. Quando eu substituo ele por deutério, que eu vou fazer a configuração, eu tenho aqui 1, né? Aqui eu tenho 2 e aqui 3. Então, eu vou fazer assim, ó, 1, 2, 3. Vai dar R.
Só que o hidrogênio está para cima, então ela vira S. Então, essa estrutura B, aonde eu substituí o ProS por D, ela deu de configuração S. Agora, eu vou fazer com este aqui, eu vou substituir o hidrogênio ProR por deutério. Então, eu peguei aqui e substituí o ProR por deutério. Aí eu vou fazer, vai dar 1, 2, 3, vai dar S. Como o hidrogênio está para cima, eu coloco R. Tá? Então, eu descobri as configurações, né? Quando eu substituí os hidrogênios ProR e ProS por deutério, eu descobri as configurações desse centro quiral. Agora, o que é que eu percebo? Que as duas estruturas, quando eu tiro o ProR, substituo por deutério, tiro o ProS, substituo por deutério, elas formam um par de enantiômeros. Ó. Quando isso acontece, eu digo que esses hidrogênios, que eu chamei de ProR e ProS, são hidrogênios enantiotópicos. Tá? Então, como é que começa o aprendizado? Começa eu com um carbono, com 2 hidrogênios sendo ligantes iguais. Aí eu chamo um de ProR e um de ProS. Aí eu não posso saber a configuração do centro quiral, porque não é quiral, né? Aí o que eu faço? Eu pego um hidrogênio e substituo por deutério, pelo isótopo, né? Então, substituo pelo deutério. Quando eu substituo por deutério, esse centro passa a ser agora um centro quiral. E aí eu vejo a configuração, que é para descobrir se aquele hidrogênio que era ProR ou ProS, qual é a configuração que ele vai dar. Pego o outro hidrogênio, ProR, substituo também por deutério e vejo a configuração. Essas configurações, quando eu coloco, uma passa a ser imagem especular da outra, não superponível. Então, eu digo que esses hidrogênios são denominados de hidrogênio enantiotópicos. Tá? Aqui, uma outra estrutura oticamente ativa é essa aqui, que tem esse carbono sp, né? Olha, sp3, sp2, sp, sp2 e sp3. Então, esse pente 2,3-dieno é uma estrutura que você olha e não diz a priori se ela vai formar um par de enantiômero, mas ela forma um par de enantiômero por causa da disposição até espacial desses orbitais P desses carbonos. Né? E eu agradeço pela atenção e o material vai estar disponível para vocês online. Ok? Então, por hoje é só.